Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria? Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os apóstolos são um grupo muito curioso. Às vezes eles pedem muito bem, às vezes pedem muito mal. Por exemplo, um dia eles pediram: Senhor, nós queremos ficar um ao teu lado direito e outro ao teu lado esquerdo. Noutra vez, por exemplo, eles disseram: Senhor, queres que mandemos um raio sobre aquela cidade? E assim, há uma face dos apóstolos que pede mal, e pede de uma maneira intemperada, de uma maneira plenamente humana, que nós chamaríamos na carne, não no espírito. Enquanto outras vezes eles estão plenamente inspirados e pedem segundo o coração de Jesus. Hoje eles fazem um pedido belíssimo que todos nós devemos fazer diariamente, como que numa oração: Senhor, aumenta a nossa fé. Esse é um pedido belíssimo e que tem a ver com o nosso dia a dia, pois precisamos, irmãos e irmãs, da fé para viver. Quando nós cremos, nós nunca estamos sozinhos, pois uma multidão se aglomera junto a nós. Quando nós estamos pedindo junto a Deus, nós estamos como uma grande comunidade. A fé nos irmana, a fé nos une, a fé nos torna mais fortes. Quem tem fé, dizem até mesmo os médicos hoje em dia, vive mais e mais feliz. Os religiosos, as pessoas que seguem a Deus, são pessoas que têm um nível de saúde melhor do que aqueles que não têm uma vida religiosa, uma vida de oração. Isso está provado, especialistas estão dizendo isso, aquilo que nós já sabíamos pelo coração, pela vida, pela alma, pela fé nos eleva. Foi exatamente isso que ajudou o profeta Abacuque. Na leitura primeira nós ouvimos um clamor dele: Senhor, até quando isso vai acontecer? Senhor, até quando essa guerra? Até quando essa penúria? Até quando nós vamos esperar estes males na nossa vida? E ele escuta do Senhor na sua oração: tenha fé, esteja comigo. E a Escritura disse literalmente: se demorar, espera. E esse é um grande conselho para nós. Nós que vivemos hoje em dia, modernamente, querendo tudo para ontem. Nós somos homens e mulheres muito acelerados. Nós não sabemos esperar. E aqui então a palavra de Deus nos indica que a fé tem a ver então com uma outra virtude, que nós chamamos de paciência. Quem tem paciência cresce na fé. O impaciente não consegue ter fé. Por quê? Porque ele confia muito nele. Como a gente diz aí fora, ele confia muito no taco dele, confia muito nas suas capacidades, ele confia muito em si, mas não se coloca nessa confiança plena em Deus. Então aquele que tem fé, ele abre caminhos.
Jesus, no Evangelho que acabamos de escutar, disse que esta fé faz com que coisas inimagináveis, incríveis, possam acontecer. Jesus dá um exemplo meio estranho, mas para saltar mesmo os nossos olhos. Ele disse: olha, se vocês tiverem uma fé, ainda que aos meus olhos de Deus seja pequeníssima, vocês fariam com que uma planta saísse da terra e se plantasse no mar, virasse aquática. Como que para dizer: olha, você pode fazer coisas incríveis se você tiver fé. A fé enche o nosso coração. Então, dessa vez, os apóstolos pediram bem: aumenta a nossa fé. Quanto menos tivermos fé, menos mudamos o nosso coração, a nossa vida, mudamos o mundo. Quanto mais fé temos, mais mudamos a nós mesmos e as estruturas ao nosso redor. A fé, então, deve invadir a alma de todos nós, de todo cristão, de todo ser. Se nós tivermos essa fé, nós vamos além. Além de nós mesmos, além daquilo que nós pensamos acreditar. A fé nos compromete, claro. Nós devemos ser pessoas disponíveis ao serviço. E essa é a segunda parte do Evangelho. Parece até deslocada, né? Até o versículo 6, Jesus fala do dom da fé. E a partir do versículo 7, Jesus fala da disponibilidade total. E ele dá um exemplozinho. Olha, um empregado que faz aquilo que devia fazer, ele deve receber o agradecimento do patrão? No princípio não, disse Jesus. Não, ele não fez mais aquilo que deveria fazer. Nós também, quando estamos fazendo as coisas certas, as coisas corretas, as coisas de Deus, devemos dizer: somos servos inúteis, não fizemos mais do que aquilo que devemos fazer. É necessário hoje também nós nos perguntarmos: será que o que eu faço para os outros, para o mundo, para a minha família, eu faço porque tenho fé em Deus e é o certo? Ou faço porque quero receber algo em troca? Faço porque tenho que fazer, porque o cristão vive na fé e sabe que é Deus quem vai agir? Ou eu faço esperando coisas do ser humano? Nós temos essa experiência. Quando nós fazemos as coisas apenas humanamente, nós saímos muito decepcionados. Quantas pessoas fazem tantas coisas boas, mas não são valorizadas? Claro que isso é um erro, nós devemos olhar, devemos agradecer, devemos ter essa docilidade para com aquelas pessoas que estão ao nosso redor fazendo bem. No entanto, Jesus disse: cabe a você pensar que se há o certo, o verdadeiro, o belo, o bom, isso já é o seu salário. Você deve agradecer e dizer: sou servo inútil, não fiz mais aquilo que deveria fazer. A fé, irmãos e irmãs, nos faz trazer ao coração também aquilo que é doutrinário. Nós vimos na carta de São Paulo a Timóteo que o conselho de São Paulo: guarda o depósito da fé, guarda tudo que eu te dei. Nós só vamos ter uma fé maior quando nós começamos a partir de algo. Ninguém tem fé do nada. A fé parte de um princípio. Nós temos um princípio, e o princípio cristão está em Jesus Cristo. Devemos, a partir de Jesus Cristo, aumentar a nossa fé. Porque às vezes nós vemos distúrbios na fé, nós vemos desacertos na fé, e alguém começa a acreditar em Jesus, mas também acreditar no que diz Buda. Acreditamos em Jesus, mas começa a se acreditar também naquilo que disse Allan Kardec. Você gosta muito de Jesus, mas começa a seguir aquilo que a filosofia Seixonoye, por exemplo. Então nós começamos a ter distúrbios na fé. Essa não é a fé que Jesus quer, não. A fé íntegra tem que ser uma fé pura, sem misturas. Nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos vivendo num mundo onde importante é falar de Deus. Então vamos fazer tudo nós podemos. Vamos englobar, vamos ser bandeiristas. Vamos colocar dentro do carrinho do supermercado da minha fé, eu coloco um pouco do cristianismo, coloco um pouco do espiritismo, coloco um pouco do budismo, do judaísmo. Daqui a pouco fica uma miscelânea.
Quem é você? Você é cristão? Quem é você? Você é católico? Temos que pensar como está a nossa fé. Se ela é uma fé pura ou uma fé cheia de misturas. É necessário, irmãos e irmãs, depurar a nossa fé. A fé autêntica tem que ser baseada em Jesus, baseada no nosso catecismo. Quem é Deus? O que Deus é para mim? Como eu sigo a religião? O que eu sou hoje? O que eu peço? O que eu espero? E por fim, lembrar que a fé, como nos disse ali a palavra de Abacuque, nos ensina a esperar. Às vezes parece que Deus demora, né? Demora a nos conceder alguma coisa, parece que a gente está pedindo pouco, a gente logo diz, nossa fé, minha fé dá tão pouco, eu estou pedindo, mas não estou conseguindo receber. Nem sempre. A palavra de Deus também diz isso. Se demorar, espere em Deus. Pois talvez aquilo que você está pedindo não é o melhor para você, ou não daquela forma. Isso nós só vamos descobrir a partir desta ligação íntima com Jesus Cristo. Amar o Senhor e aumentar o nosso fervor em cada Santa Missa, em cada adoração, em cada oração particular que você faz. Todos são canais de aumento da fé. Então você deve se perguntar: como está o nível da minha missa, o gosto da minha missa, como estou participando da missa? Eu tenho adorado a Jesus no Santíssimo Sacramento? Tenho participado da confissão sacramental? Há quanto tempo eu não me confesso? Não jogo os meus pecados fora? Há quanto tempo eu não rezo o texto? Nós estamos aí no mês do Rosário, não apenas no mês missionário, mas no mês de outubro também, mês do Rosário. Há quanto tempo eu não rezo o texto? Há quanto tempo eu não penso na intercessão da Virgem Maria? Há quanto tempo eu não faço caridade ao próximo? Não faço visita aos enfermos, a algum asilo, a algum orfanato? Há quanto tempo eu não demonstro na prática a minha fé? Quanto tempo eu não folhei novamente o meu catecismo? Eu não estudo alguma coisa da minha doutrina católica? Às vezes nós deixamos passar o tempo e nós não aproveitamos aquilo que temos, aquilo que está diante de nós. Como nós precisamos aumentar a nossa fé? Nós só vamos aumentar a nossa fé através desses canais. Não adianta você dizer: padre, minha fé está pequena, mas aí você não reza, você não faz a sua adoração, você não vai à missa, você não faz a caridade, você não faz a visita, você não faz obras de caridade, você não faz obras de misericórdia, você não faz sacrifícios. Quer dizer, como é que você quer que sua fé aumente se você nada faz para que a sua fé aumente? Se você não pratica esta fé? Nós só podemos aumentar alguma coisa se nós praticamos esta coisa. Alguém só aprende uma língua praticando esta língua. Alguém só vai ser um bom profissional cada vez mais que trabalha bem e aprende mais sobre o seu ofício. Assim também é a fé. Nós só vamos aumentá-la se nós também nos esforçarmos. Claro que ela é um dom de Deus, é uma virtude teologal. Deus nos deu, mas ela pode crescer ou pode se aniquilar. Depende da sua resposta, depende da minha resposta. Você quer aumentar a sua fé? Você também hoje quer pedir bem como os apóstolos? Senhor, aumenta a nossa fé? Será que você quer hoje essa realidade para ti, para a sua família? Então faça essa experiência. Volte aos canais que vão alimentar a sua fé. Um rio, ele só é cada vez maior quanto mais afluentes ele tiver. Se você corta esses afluentes da fé, se você não participa bem da missa, se você deixa de rezar, deixa de fazer sacrifício, obras de misericórdia, se você deixa a sua meditação, deixa o seu estudo da palavra, o seu rio vai minguando, até ficar um córregozinho. Esse córrego não alimenta a floresta, não alimenta o seu coração. Vamos então pedir ao Senhor que possa correr dentro de nós rios de água viva, que a nossa fé seja alimentada, que a nossa fé seja afervorada, que nós possamos demonstrar a Jesus, com todas as fibras do nosso coração, da nossa alma, que a nossa fé é grande e por isso confiamos em Deus, nele, e por ele e com ele nós caminhamos.
Possa a Virgem Santíssima Maria, a Mãe da Fé, aquela que creu e porque acreditou, viu maravilhas acontecerem na sua existência. Nossa Senhora, interceda por nós. Amém.